Bom, boa tarde a todos. Eu quero agradecer primeiramente a Deus, né? Porque, como eu disse no meu TCC, foi Ele que me chamou ao ministério e estou muito feliz em estar passando por esse momento, por essa etapa. Quero agradecer ao pastor Luiz Gustavo Marques Lança, que foi meu orientador. É uma pessoa muito dedicada, uma pessoa que me ajudou muito e que me cobrou bastante. E eu agradeço por isso, porque essa cobrança certamente me fez crescer, me fez aprender muito, não só sobre o tema apresentado, mas sobre tudo, né? Sobre a vida, enfim, sobre a caminhada que eu me proponho a fazer. Bom, o tema do meu TCC, ele é a administração eclesiástica, desenvolvendo diretrizes para gestão administrativa numa igreja local. A ideia desse tema aqui, ela nasceu no meu coração. Eu sempre fui batista, sempre acompanhei a doutrina batista, e dentro da eclesiologia, dentro da administração batista, a liturgia, a forma de apresentar o culto administrativo, eu sempre achei relevante a administração dentro da igreja, e sempre achei bonito e coerente o que nós batistas fazemos de forma democrática, deixamos as pessoas opinarem e damos à igreja o poder, a capacidade de decidir. Então, dentro dessa proposta, meu trabalho vem apresentar o que é a administração dentro dos seus conceitos. A primeira coisa que eu aprendi com meu orientador e lendo algumas obras foi que nós não devemos tentar diferenciar a administração com o termo secular, porque não há diferenciação entre administração e administração secular. A administração é uma ciência e ela tem suas ramificações. Dentro dela, nós devemos e podemos trabalhar dentro do âmbito eclesiástico. Então, este trabalho vem mostrar quais são as ramificações da administração e como nós podemos trabalhá-la dentro da igreja. A administração, como diz Chiavenato, ela se divide entre pessoal, financeiro e organização. Então, você não pode dizer a administração secular é diferente da administração que eu devo aplicar dentro do âmbito eclesiástico, ou seja, dentro da igreja. Então, depois de estudar, eu aprendi que há como você ver a administração dentro da igreja, é possível você ver isso, porque todos os livros de administração que eu li, eles começam com o exemplo de Jetro e de Moisés, quando o sogro de Moisés dá a ele um conselho para ele dividir o povo, para ele não ficar sobrecarregado. Então, eu percebi que todos os livros trabalham com essa ideia de que você tem que delegar da seguinte forma: dividir a carga. Não dá para você ficar carregando tudo sozinho. E a administração, ela trabalha isso. Dentro do conceito apresentado, eu pude pesquisar sobre o dinheiro na Bíblia. Dentre as obras que eu li, o Foster, Richard Foster, o John Piper, o Jacques Ellul, foram pessoas que escreveram sobre este tema, sobre o dinheiro, mostraram como que ele é visto na Bíblia, mostraram como ele deve ser aplicado biblicamente na vida da igreja, nas nossas vidas de forma pessoal, e mostraram também que não é pecado você poupar. Muitas igrejas e muitas pessoas já têm em si a ideia de que poupar é pecado, porque dá a impressão de que você está juntando tesouros na terra, e a Bíblia fala para que nós não façamos isso. Só que também, biblicamente, nós aprendemos com Jesus Cristo, no livro de Lucas, que
todos que forem construir, que forem fazer alguma coisa, devem planejar antes, devem planejar, para que não seja levado à vergonha caso inicie uma obra e não consiga concluí-la. Então, essas obras vêm nos mostrando a base da Bíblia, a visão bíblica, que não é pecado poupar, e que você pode e que você consegue administrar de uma forma bíblica, de uma forma da ciência da administração e de uma forma coerente. Então, dentro do trabalho apresentado, nós fomos desenvolvendo uns métodos de administração eclesiástica. Essas muitas obras que tem no final do meu trabalho, nas referências, foram obras que me ajudaram muito a compreender como aplicar isso dentro da igreja. E eu fiz uma pesquisa de campo com algumas igrejas, tentando entender e ver qual é a realidade das igrejas hoje. No meu trabalho tem aqui acima um questionário que eu anexei aqui. Essas perguntas aqui foram feitas para pastores e líderes de igreja que envolve todo esse tema. Uma coisa que a administração tem como base são os valores. É muito comum nós pensarmos igreja como empresa quando você olha para o âmbito administrativo. Muito embora nós devemos saber diferenciar isso no coração e na ideia eclesiástica de ser aplicada. Mas quando você olha para o âmbito administrativo e você começa a tratar a igreja não como empresa, mas trazer algumas técnicas para você poder fazer uma boa administração, você percebe algumas coisas tais como: a igreja precisa de ter uma missão, e a administração te ensina isso. Então você precisa saber aonde você quer chegar, qual é o objetivo da igreja. E muitas igrejas hoje não estão bem estruturadas porque não têm uma visão. Eu percebi na pesquisa que muitas igrejas estão hoje deixando a desejar em todos os sentidos, no quesito de cuidado, de zelo, da própria estrutura da igreja, dos pastores, da família pastoral, dos irmãos que trabalham em prol da igreja, em prol do desenvolvimento e do andar da igreja. Muitas igrejas hoje têm deixado a desejar nesse sentido por uma falta de missão. E é a missão que estabelece a visão da igreja, aonde ela vai chegar. Essas obras que são aqui citadas, elas nos mostram isso claramente. E a partir do momento que você pré-estabelece uma missão, uma visão, você consegue também determinar quais são os reais valores daquela instituição, daquela igreja. Por que você tem aquilo? Por que você quer chegar em determinado lugar? O que te motivou? Então nós temos a Bíblia como fé de regra e de prática. A Bíblia nos ensina tudo isso que a administração traz. Ou seja, não há um conflito entre uma ciência e uma doutrina bíblica. O que há, muitas das vezes, é uma má compreensão da ciência chamada administração. E eu tento defender no trabalho a ideia de que a administração deve ser aplicada na igreja. Como estabelecer uma missão? Como estabelecer uma visão? Como implantar na igreja seus reais valores? Muitas das vezes nós estamos aqui nos formando para sermos pastores, a gente vai pregar, Deus coloca no nosso coração uma mensagem, nós pregamos e entendemos que a igreja vai absorver aquilo e vai colocar em prática. Mas não é isso que tem acontecido nos últimos tempos. Não é verdadeiramente isso. As pessoas, no simples intervalo entre o domingo e a quarta-feira, elas acabam esquecendo tudo que foi ensinado no culto, na pregação, no ensino da escola bíblica. Então, a administração bem aplicada dentro da igreja, ela consegue manter-se vivo o propósito de ser igreja, o propósito de se acreditar na Bíblia, o propósito de um dia ter se colocado à disposição da obra para trabalhar para Cristo, para o reino de Deus. Então, no trabalho é apresentada uma forma. Como você vai estabelecer isso? Você tem que reunir pessoas, de preferência pessoas que sejam influentes na igreja, pessoas que sejam líderes da igreja. O pastor
o presidente, o vice-presidente da igreja, ele tem que ter os seus aliados junto de si, e eles têm que falar a mesma ideia, senão a administração, por mais eficaz que ela seja no papel, ela não vai funcionar. E isso muitas das vezes tem acontecido hoje no âmbito batista. As pessoas têm perdido grandes pastores, pastores têm perdido um belo grupo de pessoas que trabalham, que se dedicam. Por quê? Por uma falta de coerência nas ideias. Um quer ir para o norte, o outro quer ir para o sul. E a administração te ensina a ter um objetivo comum. Por mais que um grupo não concorde com o outro, nós, por sermos batistas, democraticamente, vamos aceitar e caminhar de acordo com o que a maioria decide. Então, nós já temos na nossa forma de ser cristão uma prática que abençoa, que fortalece, que ajuda muito na aplicação de uma verdadeira administração dentro do âmbito eclesiástico. Depois eu vou falando um pouco sobre o conselho fiscal, porque quando a gente fala de dinheiro, quando a gente apresenta e fala que não é pecado poupar, quando a gente mostra que o dinheiro ele pode ser até aplicado no dinheiro de uma igreja, dentre as igrejas que foram pesquisadas, 2 das igrejas ali têm aplicações bancárias. Eu apresento uma delas aqui, ela é uma boa aplicação. A outra igreja que eu não cheguei a ter conhecimento da sua aplicação, o representante me deixou bem claro que a aplicação deles é ainda um pouco melhor, ou seja, nos abre um leque ainda para fazermos uma pesquisa. Mas como fazer isso? Você não pode, esse trabalho vem mostrar que você não pode deixar tudo nas costas do pastor. O pastor não pode ser o administrador e o pastor ao mesmo tempo. Em alguma coisa, em algum momento ele vai falhar, ele vai sobrecarregar. Então, a igreja precisa estar unida. Então, o grupo de líderes do pastor tem que estar ao lado dele, tem que estar apoiando ele, tem que estar ajudando ele na mesma direção. Para isso, nós colocamos no trabalho, eu coloquei no trabalho a ideia de implantando um conselho fiscal, que é uma das ferramentas que ajuda ao ministério, ao financeiro da igreja. O que o conselho fiscal tem que fazer, então? Fazer essa pesquisa de campo, trazer propostas para a igreja, o que melhor se fazer com o dinheiro da igreja naquele momento. Tem igrejas que têm um caixa e que têm dinheiro guardado em caixa. O dinheiro não deve ficar parado com o intuito de simplesmente ficar ali. Ele tem que servir a obra, ele tem que servir a igreja de uma forma a atender a necessidade da igreja, da comunidade que ela está inserida, enfim. A ideia desse conselho fiscal é ajudar em todo o processo da administração financeira. E as boas práticas de aplicação financeira responsável, como premissas para projetos emergentes, também são apresentados no trabalho, de forma a você entender que não dá mais para diferenciarmos administração, ponto, de administração eclesiástica, de administração secular, de administração A, de administração B. Administração é administração. Tendo em vista que estamos falando de igreja, sim, temos que respeitar normas, regras, doutrinas, mas ainda assim não fazemos a ciência ser falível. Muito pelo contrário, ela pode ser e deve ser uma ferramenta a ser aplicada dentro da igreja e a levar igrejas a terem um futuro muito melhor do que nós conseguimos enxergar hoje que elas vão ter, nos pautando somente para a visão administrativa e eclesiástica. É lógico que o trabalho também defende que a obra é de Deus, a obra não é nossa. Por mais que sejamos líderes e estejamos à frente, não somos nós que determinamos. Tudo é feito para a honra e para a glória de Deus. O que nós fazemos e o que eu tento defender com este trabalho é a ideia de que dá para ser melhor,
dá para fazer melhor. Quantos pastores não teriam saído de suas igrejas se tivesse tido uma administração melhor? Quantas igrejas estariam hoje estariam melhor assistidas, estariam em contato com a convenção, com o CETEVES, com a ordem, se estivesse melhor administrativamente? Então, eu tenho em vista também que o trabalho ainda merece aplicações futuras, merece um desenvolvimento ainda maior, porque é uma ciência que eu entendo que ela não deve ser aplicada somente na igreja a qual eu frequento ou a qual eu serei pastor. Eu entendo que é uma ciência que deve ser aplicada para a obra de Deus, para o reino, para que as igrejas se desenvolvam e para que haja mais casamentos duradouros entre pastores e igreja, entre igreja e ordem e convenção, e todas as ligações que nós possamos ter como povo de Deus. Não sei se cortou aí, como diz meu pastor, tem um circunciso tentando me ligar aqui agora. O dia todo ninguém me ligou, agora tem alguém ligando. Então, o propósito deste trabalho aqui é mostrar que talvez poderíamos ter feito diferente em algumas situações, em algumas igrejas, e hoje esse trabalho propõe que não dá para continuar como está. Vamos fazer a diferença, vamos administrar de forma coerente, vamos administrar de forma correta. Muito do que eu falei aqui, eu aprendi em administração eclesiástica com o meu professor, mestre e orientador, o pastor Luiz, e eu ouvi muitos outros pastores dizendo, mesmo não sendo as suas matérias, as suas disciplinas de ensino, mas muito do que eu falei, eles falavam dia a dia nas aulas. Então, eu vejo que é uma necessidade das igrejas e vale a pena nós, recém-formados, vale a pena pastores e vale a pena as igrejas parar um pouquinho e olhar para a administração com carinho, porque talvez nós estaremos mais ainda no centro da vontade de Deus do que achamos que estamos agora. Então, a proposta do trabalho é aplicar a administração dentro do âmbito eclesiástico, mais precisamente nas igrejas batistas do nosso mundo todo. Este é meu trabalho. Ok, obrigado aí, Anderson. Eu queria sugerir ao Anderson para mostrar a bibliografia, sim. as referências bibliográficas dele que ele não mostrou. Agora. Ainda está aparecendo minha tela ainda? Sim, está aparecendo. Sim. Tá. Espera aí. Eu usei a Bíblia como, aqui está em ordem alfabética, mas usei a Bíblia para citar os textos, usei o comentário do F.F. Bruce, Doutrina Cristã, do Bruni, Josué Campanhã, que é bem conhecido, é daqui do nosso estado, Chiavenato, Douglas, o Elu, que é um livro bom, o pastor Luiz me indicou, ele fala muito sobre dinheiro, ele muda muito a nossa ideia de ver dinheiro, como nós imaginamos, como nós tratamos o dinheiro. Evan Gray, Foster, o Foster, o livro dele é um marco aí, né? Todo mundo conhece, gosta, é um livro que você tem vários ensinamentos, poder, sexo e dinheiro, parte do dinheiro eu usei aqui. Nemuel Keller, da administração eclesiástica, Assir Geroni, esse livro aqui, Gestão de Igrejas, acho que todo pastor tem que ler. É um livro que te ensina princípios, te ensina valores, te ensina estratégias para você aplicar na igreja e no dia a dia.
o Eliseu Brumo, o Gesiel Martins, Ricardo Oliveira, o John Piper, que o livro dele também é bom, quando fala do item tópico dinheiro, também te dá uma menção sobre o que foi tratado. E o comentário expositivo do Vale. Bom, é muito legal e muito bom o pastor Luiz ter relembrado, porque essas referências aqui seguem como um direcionamento, um guia, para quem quiser ler, ver, estudar sobre a disciplina. Eu gostei muito de conhecer algumas obras que eu ainda não conhecia, não tinha visto, e elas realmente abrem horizontes, elas realmente te fazem ver a administração de uma forma diferente. Ok, obrigado aí, Wanderson. Pode parar de transmitir a tela. E se algum professor tem algum comentário a fazer... É só ir no xizinho. Não, você joga o mouse lá pra cima. É só ir no cima. xizinho aqui, pastor? Não, você joga o mouse lá em cima, aí vai aparecer um botãozinho vermelho no meio da tela. Ah, vermelho. Ok. Se algum professor gostaria de fazer... O professor Vanderlei está pedindo a palavra, pode falar. Pastor Luiz, o senhor tem agenda para tomar um café comigo essa semana que vem? Com certeza. Sempre tenho agenda para você. Ainda mais sabendo da sua nova publicação. Eu já sou um candidato na fila para comprar o livro. Autografado. Todos os professores de CETES vão comprar atravessador para vender os livros. Autografado. Eu queria só dizer sobre o Wanderson, né, que foi um lutador, né, e eu realmente o perturbei bastante ele, né? Acho que ele sofreu muito debaixo da minha orientação, mas sobreviveu, né? Então quero desejar a ele, né, todo sucesso, né, no seu ministério, que Deus abençoe muito a sua vida, né, que você aplique realmente esses conceitos de administração no seu pastorado, no seu ministério, né, leve a sua igreja a elaborar a sua missão, visão, valores, e construa o planejamento estratégico na sua igreja, né? Isso é muito bacana, né? E no mais, que Deus te abençoe muito, viu, Wanderson? Amém. Pastor, eu queria dizer que no meu trabalho eu agradeci muito a vocês, senhores pastores, vocês porque tem muitos aí que são da minha idade, pastor Leandro é mais novo que eu, pastores que me ensinaram muito. O CETEBS para mim é um divisor de águas, eu fiquei muito feliz, e o primeiro contato que eu tive com o pastor Luiz, eu disse para ele como eu o vi, como que ele se representou para mim. Eu agradeço muito a Deus pela vida dele, por ele ter sido quem ele foi nessa jornada, tenho por ele um carinho imenso, e agradeço muito, muito mesmo ao Alex. O Alex me ajudou muito nessa caminhada, meu pastor Leandro, meu antigo pastor Marcos, que foi quem me indicou ao seminário, primeiramente. O pastor Leandro assumiu a igreja e continuou com o trabalho. Então, assim, estou muito feliz, quero agradecer do fundo do meu coração, quero clamar a Deus que abençoe todos vocês em seus ministérios, para que vocês sejam muito abençoados e que as igrejas amem vocês como vocês amam o ministério de Deus. Muito obrigado, de coração.